Prepara o sorteio para mim. Voltamos, pessoal. Vamos daqui a pouco só o Nilson complementar aqui. E aí a gente volta para fazer o sorteio, tá bom? Assim que o Nilson voltar, eu chamo ele, a gente prossegue só nesse assunto que a gente estava e aí faz o sorteio. E já já ele divulga o código para compra promocional no Aras, que é outra cortesia do Aras Rosa Mística aqui pra gente, para todos que estão aqui na live. Verdade, Marcon. A gente vai só fazer o sorteio desculpa, passar o código para as pessoas que estão aqui desde cedo. Ele não deixou nem eu complementar o Instagram, Dessa vez voltou mais rápido, né? né? Ele não deixou eu complementar, né? Prosseguindo. Uma das Vamos marcas lá. do Rosa Mística são as éguas, né? Certo. E dos gargalos da nossa criação por muitos anos foram a falta de éguas. Né? Eu Nós discordo, demoramos a... eu discordo, eu Não, discordo. não, só complementar e tu continua discordando. Tá. Nós demoramos no todo para olhar para a égua. Até a gente fala que a nossa cultura é machista, não sei se tem alguma coisa a ver. Né? Não, E o Rosa Mística é a marca disso, né? Desse olhar sim, para a égua como 50-50, e sem contar que ela tem um complemento a mais que ela transfere personalidade, caráter e tudo mais. Aí eu vou fazer a pergunta do que em cima do que tu já discordou. Tu acha que a gente demorou a olhar para a égua? não, 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 Não? não, não. Tu discorda? Eu discordo. Eu acho que a gente começou, nossa criação ela é muito nova, muito nova. Inclusive eu faço aqui a minha homenagem ao Dr. Enio Monte, grande criador, grande homem do cavalo. Que nos deixou Ele há pouco tem, tempo, infelizmente. exato. Então ele realmente merece uma grande homenagem da BCCH sempre. No início da nossa criação, nós tínhamos que importar garanhões e utilizávamos éguas base, éguas importadas da Argentina. Então, primeiro importamos os garanhões. Depois, que até a associação mesmo importou alguns, o Dr. Benedito Nicotero com Land Ritter, tínhamos o Aras do Anjo com Pilot Super, o Agroman com Goldfinger, com Calisco, a gente tinha Método que importava os celas franceses, tínhamos o Joter que importava cavalos Holstein. Então, assim, foi um início necessário. Então, trouxemos os garanhões, usávamos em éguas base, em éguas não tão comprovadas. Depois passamos a importar sêmens. Por quê? Começamos a pensar em utilizar o que havia de melhor na genética no mundo. E, num terceiro momento, passamos a importar as éguas. Hoje, nós temos um material genético muito semelhante, muito parecido com o que há na Europa, apenas em menor escala, sem dúvida alguma. Mas eu também não dou a importância para a égua, até é um assunto polêmico. Eu sei disso, as pessoas costumam falar que eu sou um tanto quanto polêmico, porque eu defendo abertamente o que eu acredito. Eu acho que são 50% e 50%. O garanhão tem a mesma importância da égua para mim. Por quê? A diferença é que o garanhão, a gente sempre usa um que foi selecionado e comprovado há décadas, há gerações. E as éguas, muitas vezes a gente usa a que mancou, a que não serviu para o esporte. A gente não tem essa mesma seleção que a gente faz com o garanhão. Mas, se eu utilizar um garanhão bom, um garanhão comprovado, que quase todos o são, com uma égua boa, é 50%, 50% que eles vão ser responsáveis por formar o novo potro. E esse potro, utilizando as duas pontas boas,
tem uma grande chance de ser bom. Você diminui os seus riscos. Mas essa história de que vamos só pensar na égua, vamos só pensar na égua, não, porque mais importante do que a égua ou o garanhão é o bom cruzamento. É você não potencializar. Eu falei na égua que a gente demorou para olhar para ela, a gente só pensava muito no garanhão, não que a gente pensou só na égua. Está tudo muito rápido no BH. Nós estamos evoluindo. Sim, claro. Nós estamos rápido. A gente existe há 40 anos, isso para o cavalo são 3 gerações, um pouquinho mais. E quantos resultados a gente não tem? Olímpico até. Eu posso citar, eu até enumerei aqui alguns cavalos de destaque que eu gostaria até de citar, que a gente começou com os olímpicos, lá Calais, Aspen, Adelphos, saltando pela equipe da Suíça. Pensa, a equipe que hoje é do Steve Gerdau, com a Bianca. Então, puxa vida, que fantástico, não é? Eu tenho aqui os cavalos que eu enumerei todos. Filipinho pulou uma Copa do Mundo com uma égua criação nacional, se eu não me engano. Não, a gente tem ainda o Marco Método. Não sei se os meninos estão aqui, os Azevedos, para complementar. Mundo. A gente tem a Simone Método, que saltou os Jogos Equestres Mundiais também. A gente tem a Salamandra Malubina. Eu acho que a Angelina, se eu não me engano, Agromé, uma coisa assim. Também a Angelina. Pulou a Copa do Mundo com o Filipinho, né? Algo nesse sentido. Eu não me lembro se é a Angelina ou Fabiola. O Filipinho, ele não está aí, ele poderia assessorar a gente nisso. Daqui a pouco os meninos complementam aí. E quantos animais a gente... O próprio Land Petter, que saltou as Olimpíadas com maestria, ele foi, infelizmente, eliminado. E eu fui um dos defensores, nas Olimpíadas do Rio, de que tivéssemos um BH. Eu defendi ele com unhas e dentes. O Oliver Método, pan-americano com o Doda. O Doda fez um trabalho maravilhoso. O Doda sempre privilegiou muito o cavalo brasileiro de pismo. Tinha o Coro Método também, Estão confirmando aqui. Estão confirmando aqui que foi a Angelina mesmo. Angelina. Montaria do Filipinho. Então, assim, o Doda foi um cara que sempre privilegiou o hipismo brasileiro. Inclusive, eu faço aqui uma homenagem para ele. Por quê? Porque ele é um cavaleiro que sempre usou as suas medalhas e o seu capital social para trazer benesses para o Brasil. Ele quem trouxe, junto aí com o Fábio Leivas, que falou sobre isso ontem, o maior concurso que o Brasil já viu, que foi o Atina Onassis. Foi talvez, eu posso estar enganado, o único 5 estrelas FEI que ocorreu no Brasil. A gente trouxe, fez todos os maiores cavaleiros do mundo se curvar e vir saltar aqui no Brasil. E então, agora assim, o XTC com formato... E agora, Salvador, exatamente. Né? E agora o XTC. Então, ele usa o seu capital e sempre dando entrevistas, sempre falando super bem da nossa raça, da nossa criação. Então, assim, eu tenho uma grande admiração pelo trabalho que ele desenvolve em prol do hipismo nacional. E agora está com um cavalo, o Jumanji, do Cash, do Aras, do Cache, né? Do Aras Cachoeirinha, da minha amiga Beth. Um abraço também para a Beth, diretora. Tô ouvindo. E é propriedade do Franco, um cavaleiro fantástico que prepara cavalos novos como ninguém. O Filipinho aqui, eu acho que é o Felipe Filho que está falando. Não, deve ser o Filipinho, que só consigo ver o Azevedo no final. Dizendo que a primeira vitória de um BH na Europa foi o Alpes Coelho. É o Felipe Filho, Felipe Azevedo, né? Sim. Como diz alguém falou, o Garrincha. O Marcelo Malzone criou cavalos fantásticos que representaram a gente em diversos campeonatos pelo mundo. Então, assim, temos cavalos excelentes, excepcionais. O Lord Rick, que saltou mundial eu já de novo. Complementei aqui, Filipinho. Eu sei que é o Felipe Paia, que eu acabei complementando. Depois que eu li o que era. Então, o que eu fico às vezes chateado é quando um cavaleiro que está lá fora, que saiu do Brasil, que fez a sua vida lá fora, se esquece de que é muito importante valorizar o produto nacional, seja mão de obra, seja cavalo, seja o que for, para o mundo, para que o mundo volte os seus olhos para cá e que nós consigamos aquecer o nosso mercado. Então, eu faço aqui um grande clamor a todos os cavaleiros brasileiros que estão pelo mundo, que valorizem o seu país, valorizem a criação que existe no seu país, os profissionais que existem no seu país. Eu ouço muitas críticas dos
preparadores de cavalos novos no Brasil, de que a gente tem uma mão de obra ruim. Eu discordo também. Como eu vou desmerecer cavaleiros como o Totti, como o Thiago Camargo, como o próprio Franco, como o Doda, como o Zé Roberto, como tantos cavaleiros que a gente tem aqui no Brasil que formam cavalos de uma forma excepcional. O próprio Rafael Leite vem fazendo um ótimo trabalho agora. Então, assim, por que desmerecê-los? O que é que a gente ganha com isso? Eu acho que é um desserviço à criação e ao mercado nacional. É a minha opinião, pelo menos. Outros cavaleiros que, inclusive, se dedicaram de forma especial para a iniciação de cavalo, né? E eu fico mais revoltado... que focaram nisso. Que focam porque nisso, muitas vezes defende o Brasil apenas para ter uma chance na equipe. Assim como eu precisei de outras nações, como o Equador e a Guatemala, a qual eu fiz um reconhecimento muito grande, trouxe os cavaleiros para o Brasil, as minhas próprias expensas, fiz questão que eles viessem ser homenageados aqui, os próprios países me agradeceram, me mandaram uma carta formal por eu ter cedido os cavalos para saltar por esses países. Eu fico assim, pensativo, você está usando o Brasil, você está usando a casaca verde e amarela, você está usando o espaço da nossa seleção, então a gente espera uma recompensa, não só você ir lá e ganhar, porque quando você ganha tem o desforço pessoal e tem a vaidade pessoal. Eu quero que traga benefícios para o nosso país, eu quero que traga benesses. E esse, como exemplo, eu tenho o Doda. O Doda soube usar isso muito bem. Como o Filipinho está dizendo que ninguém fala aqui, a gente vai falar sobre o Lord Ritter do Eldorado, que foi 4º lugar do Mundial de 7 anos. Pois é. Então, Filipinho, ninguém fala não, a gente acabou de falar aqui, viu? E obrigado pela citação, enriquece o debate. Infelizmente, Betinho, a gente começa a ver aras como o Eldorado, que fechou, como o Joter, que acho que nem está criando mais, como o Aras do Anjo, que não existe mais, o Rosebud, também não, o Método, acho que também parou de criar, não tenho certeza, mas anunciou uma liquidação, então não tem mais. Então, a gente vê que grandes aras de renome, não existem mais. Por quê? Alô? Oi? Oi, tá deixa eu ouvir. Aqui travou a letra que eu achei que tivesse travado tudo. Não, eu só fiz uma pergunta provocativa também para a gente refletir um pouco. Sim, isso é também outro assunto, né? A gente vê, talvez no BH mais, por ter um número menor, mas a gente vê outras raças também isso acontecer. Então, é difícil encontrar a razão. Tem fatores que a gente podia minimizar isso, né? Claro. Eu vou voltar agora lá pro PAN, senão a gente vai ficar só nas polêmicas e não vai terminar a história. Só aproveitar que antes de voltar pro PAN, a Thelma perguntou lá em cima sobre a produção de garanhões no Brasil, sobre formar garanhões. Eu não sei se ela fala se tu acha que deve, ou se trabalhar com os sêmis, não sei se foi nesse sentido. O pessoal gosta de polêmica, aí. Né? Mas esse é um tema que eu venho refletindo muito, porque eu era contra a produção de garanhões e eu era contra, por exemplo, o registro de cavalos que fossem oriundos de um macho BH com uma fêmea BH que não fosse um garanhão aprovado. Hoje eu estou refletindo muito, eu estou começando a debandar para o outro lado, achando que essa aprovação de garanhões também tem sido feita de uma forma equivocada e estou começando a me filiar à parte que defende que BH com BH vai ter que dar registro sim BH. Eu acho que vai ser melhor o próprio criador decidir se o cavalo dele deve se tornar garanhão ou não. Por quê? Porque eu fico me autoavaliando. Você falou assim, o Aras das Éguas. Porque eu sempre fui resistente a investir num garanhão que a manutenção dele é mais complicada, é mais difícil, na maioria das vezes, o temperamento dele. E aí, qual é a vantagem de que essas éguas que estão hoje lá nos Estados Unidos, se elas fossem garanhão, qual vantagem eu teria se eu tivesse investido? Mas eu começo a notar um movimento no Brasil querendo produzir mais cavalos e hoje eu já penso em produzir um garanhão sim.
só que eu fico com urticária pensando em levar no festival para aprovação e passar por tudo aquilo que a Magnólia passou, que a Zâmbia passou. Tipo, será que eu vou conseguir aprovar ele? Mas e se eu acreditar que ele vai ser um bom garanhão? Eu não posso usar? E como exemplo, para um pouco de reflexão, ano passado eu levei uma potra para aprovação de novo de Éguas Competition, porque eu sou teimoso e eu insisto, né? Levei uma égua para aprovação de Éguas Competition, a qual a linha materna dela era da seguinte forma: a sua bisavó era uma égua considerada laureada pela própria associação como elite e prêmio, porque ela era mãe de uma medalhista olímpica. A avó dela era a própria medalhista olímpica, medalha de prata nas Olimpíadas. E a mãe dela era campeã de progênie, já considerada pelo próprio BH, e mãe de um grande campeão nacional do BH. E essa linha materna levou 0 na... Se a gente não valoriza a própria raça BH e não pontua e não considera como uma linha materna o que o próprio BH diz que é importante, eu acho que a gente tem que dar um passo atrás e pensar melhor. Essa égua, mais uma vez, eu olhei para ela e falei assim, não, essa égua, apesar deles não terem gostado, eu gosto dela e eu vou investir nela. Fizeram uma pergunta aqui, Nilson, e eu não sou muito bom de vista. O treinador, acredito que treinador Cordeiro, o que está no meio eu não consigo enxergar, ler. Eu também não estou lendo, né? Porque eu sou míope e aí distante. A gente está na mesma linha, só que eu não uso, de falta de vergonha mesmo. Ele diz o seguinte, ele pergunta se abrir mão da aprovação dos garanhões não cai no mesmo problema de outras raças, cruzar para quantidade e não qualidade. Ele acabou de fazer essa pergunta aqui. É o que eu disse. Eu ainda estou pensativo, mas eu acredito que o risco é do próprio criador. Se o criador tem consciência do que o que ele está fazendo, ótimo, é um problema dele. Então, por exemplo, semana passada... Mas será que o nosso país a gente tem consciência para isso, gente? Olha, aí vai de trabalhos educativos da própria associação. Vai da comunicação nossa com o nosso associado, que é o que eu tenho já há 8 anos reclamado, que a gente precisa de mais reuniões entre criadores, de maior interação. Aí me ligou, eu estava conversando com o Eduardo Menezes na semana retrasada, e ele falando assim, poxa, os criadores não se aproximam da gente e tal, mas os criadores não se aproximam nem entre os próprios criadores. Tem criador que eu nunca nem vi na minha vida. Então, assim, a gente precisa criar... O Cabral, te interrompendo mais uma vez, sim, claro. Uma colocação que, feita pelo Cabral, a gente tem que prestar atenção. Claro. Ele diz que o juiz não pode definir se um cavalo irá produzir bons potros ou não, né? Até porque o juiz não tem olho para gene, né? Mas esse foi um complemento meu agora. Eu não vou entrar nessa polêmica, porque eu acho que eu já estou sendo mais do que eu tinha me preparado de ser polêmico. O Felipe aqui também complementa que a criação em quantidade traz qualidade. Acho que é um comentário extremamente inteligente, pertinente. A gente falou agora há pouco da Europa, né? Com certeza tem cavalo ruim lá, não tenha dúvida. Mas pela quantidade, quem quer criar sério vai criar a qualidade. E aproveitando a fala do Filipinho, lembrar do cavalo que ele bateu o recorde brasileiro, né? Que foi espetacular. BH, inclusive. Sim. Desculpa, pode prosseguir, eu interrompi. Então... Só para falar do Cabral e do Filipinho, tinha que interromper, viu? Claro, não. Fique à vontade. Mas na semana passada, a polícia de Roraima, por exemplo, me ligou, me mandou mensagem querendo comprar cavalos, tem lá o edital, a licitação, em quantidade, 150 cavalos, e que o BH poderia estar atendendo muito bem essa licitação. Hoje quem vai atender vai ser o Manga Larga, vai ser outra raça que vai atender ela. Então, mercado tem. O que a gente precisa é produção e a gente tem que ter um marketing mais agressivo. O nosso marketing é muito ruim. Se nem os nossos cavaleiros falam bem da gente lá fora, o que a gente quer vender? Uma vez eu ouvi uma história do amigo Remo, muito interessante, de que assim,
ela é longa, não vou contar ela inteira, mas em resumo é o seguinte, que se você falar mal do seu produto, como é que você vai querer vender ele? Não dá. Então fica aí essa reflexão para a gente. Isso merece um debate de uma noite inteira. A gente não vai conseguir resolver isso. Eu mesmo estou bastante reflexivo, não estou fechado em nenhum dos dois lados. Alguém falou aqui, passou, que o criador não consegue fazer cadastro nem do próprio Ares e tal. Passou rápido. Eu te faço uma pergunta. Tu acha que o criador hoje de cavalo em geral e do BH, que é a área que tu transita mais afinco, ele está se tornando cada vez mais profissional no sentido do gerenciamento, das informações, dos dados, não só genética e não só treinamento, mas do dentro da porteira ali? Sem dúvida, o mundo todo está se formalizando. Não tem como mais a gente deixar de fazer contratos, deixar de emitir notas fiscais, não tem como mais. Então, as pessoas estão tendo uma mudança de paradigma, de mentalidade, estão se profissionalizando e não tem espaço mais. Por exemplo, tem cavaleiros que às vezes eu falo, e você vai me emitir um recibo, uma nota fiscal? Não, nem sei o que é isso, faz o depósito na minha conta. E fica difícil, às vezes, para quem, por exemplo, só trabalha com caixa 1, com nota fiscal, como é que faz para você fazer esse pagamento, por exemplo? Então, está mudando e tem que mudar. Fiz um artigo também sobre isso na revista Horse, sobre essa formalização do nosso setor. Eu acho que, com certeza, isso é mais do que vital, né? Bom, vou voltar para o Wellington, porque fica à vontade, fica à vontade. Você, Betinho, está me fazendo ficar muito polêmico aqui. É porque chegou aos meus ouvidos que tu gostava de polêmica, entendeu? Chegaram, eu falei, então eu vou aproveitar essa polêmica. Não, mas eu tenho assuntos aqui, eu estou com um monte de folha aqui em cima da mesa, tenho certeza que a gente não vai conseguir esgotar todos esses assuntos. A gente vai ter que marcar outra com toda certeza. Com o maior prazer. Mas assim... A gente vai pro PAN e a gente... Voltando pro PAN um pouquinho... Vamos fazer o seguinte, então, rapidinho. Vamos aproveitar que nós estamos indo para a segunda live, nós estamos. Quem está aqui, libera o código, explica como vai ser a cortesia, Não, brinde que o Rodan está oferecendo. Como você me pediu para colaborar com o meio para essa live, eu conversei com o meu pessoal, a gente vai liberar um código que chama LIVE, com L maiúsculo, LIVE 2020, 2020. Então, LIVE 2020, LIVE 2020. É junto, tanto faz? Tudo junto com L maiúsculo. Que os 10 primeiros compradores no site, ele terá o parcelamento em 10 vezes sem juros e mais 10% de desconto em qualquer compra, em qualquer garanhão, qualquer sêmen que ele quiser. Então, já pode acessar agora. Isso, já pode fazer a partir de agora. Então, tá lembrando que são só os 10 primeiros. Os 10 primeiros, isso, os 10 primeiros. E aí, ao final, a gente faz o sorteio do... Tá joia. Desculpa te interromper mais uma vez. Imagina. Para a gente prestigiar quem está aqui com a gente até essa hora. Claro. E o meu agradecimento super especial a essa audiência fantástica que a gente está tendo. Mas voltando lá em Wellington, a essas histórias todas, o Juan Andrés me liga e fala o seguinte: olha, Nilson, a gente não tem mais tempo para ir para o Pan-Americano, só temos aí uma semana para viajar. Eu iria de reserva porque eu não saltei nenhum concurso com a égua, então não vou mais para o Pan-Americano. Eu falei assim, como assim, Juan Andrés? Não, você está de brincadeira. Já tá a mídia, todo mundo já tem revista nas bancas, não é possível. E a gente ia fazer um concurso preparatório antes, que era em trial. E eu falei assim, Tchely, embarca a égua, vai para trial, que o Juan Andrés vai saltar lá sim. Ele vai saltar essa égua lá e vamos ver o que vai acontecer. Porque se ele formar conjunto com ela, eu vou falar nem que for com o presidente da Guatemala para que ela vá para o Pan-Americano. Fique tranquilo. E aí a égua embarcou, o Juan Andrés, poxa, e ele foi no Grande Prêmio e ficou em 4º lugar no Grande Prêmio lá. E ele me ligou e falou assim, Nilson, acho que os astros estão alinhados porque um cavaleiro da Guatemala
desistiu, ele não vai mais, então a gente está dentro e está na equipe principal. Eu falei assim, ufa, então vamos embora. Então ele saltou a Magnolia essa uma semana em trial, uma semana. Ela voltou para o Wellington para embarcar para o Peru e ele só veio a montar novamente a Magnolia só no PAN. Então, antes de montar no PAN com ela, ele só montou uma semana. Então, quando eu me recordo, eu até me emociono, porque o Juan Andrés é uma pessoa que vai ficar para sempre na minha história, na minha vida. É um cara espetacular, uma pessoa fora de série, um ser humano super especial. Quero todas as vezes que ir para Wellington encontrá-lo, como fiz dessas últimas vezes. E quando chegou lá no PAN, ele foi um gentleman, sempre. Sempre um lorde, uma pessoa muito querida, fantástica. Bom, pensei que já estava tudo certo. Magnolia vai embarcar, o Diego vai com a Zâmbia, está tudo certo. Chega no sábado, a Zâmbia tem uma cólica fulminante e ela vai para a clínica e eu começo de novo a ter uns piripaque, uns estresses, que eu falei assim, meu Deus do céu, quanta coisa. Ela foi para a clínica e eu preocupado, gente, e agora como é que tá a égua e tal? Assim, 10 minutos antes de operar a égua, tiveram a ideia de fazer uma endoscopia e viram que ela estava com uma gastrite muito grande e a cólica era por conta disso. Aí tratou, ela embarcou logo em seguida e chegamos finalmente lá no Pan-Americano em Lima. Uma emoção fora de série, uma prova atrás da outra. O meu pai estava de uma forma muito emocionado. Eu, num dado momento, virei para ele e falei assim, cuidado, velho, vai ter um treco aí que... Olha o coração, né? Mas era o meu, na verdade, estava batendo como nunca. E foi um momento único, valeu super a pena toda essa saga, toda essa história. E eu incentivo a outros criadores, outros proprietários de cavalo fazerem o mesmo. Vale a pena mesmo. Lá eu encontrei com o Eduardo Menezes, um cavalo fantástico. Fico chateado das pessoas não mencionarem ele como integrantes aí da história de uma equipe olímpica, assim como o Alfinete. Eu senti falta dele em algumas seleções. Por mim, tanto o Alfinete quanto o Eduardo estaria na minha equipe. São dois cavaleiros fantásticos. Tenho muito orgulho de estar trabalhando com o Eduardo. O Eduardo é uma pessoa formidável e estou muito satisfeito com os resultados que ele tem obtido com a Magnolia, que são bastante expressivos. Então, essa foi a saga. Eu queria contar ela um pouquinho para que isso inspirasse outros proprietários, outros investidores a irem adiante e fazerem o mesmo. Depois, por intermédio da minha namorada, eu acabei me aproximando do Felipe Amaral e decidi mandar... o Felipe Guerdai e o Felipe Amaral foram, antes disso, conhecer uma égua minha que estava lá em São Roque com o meu cunhado, João Paulo Gouveia, que também vai aqui o meu abraço para ele, que tem feito um trabalho maravilhoso com os animais que eu estou mandando. Eu gostaria também de agradecer toda a equipe de veterinários que trabalharam comigo todo esse tempo. Então, Juliane Pimentel, que sempre cuidou da parte esportiva, o apoio aí do Dr. Serafim, que está agora cuidando dos cavalos que estão lá com o João Paulo em São Roque, que está fazendo um ótimo trabalho. Eu gostaria de agradecer ao Gabriel Motti, que cuida das imagens. A gente tem uma equipe muito grande de veterinário, porque são todos especialistas. A gente tem a doutora Carla na parte de odonto. A gente teve aí o doutor Rogério Saito, que sempre nos apoiou a nível internacional. Inclusive, agora há pouco vai começar uma live com ele no canal do Yuri. Sim, e que todo mundo correr daqui para lá. Eu gostaria muito de acompanhar. A doutora Vanessa Cipas, que também está lá ajudando. O doutor Vinícius, que é o fubá, que cuida da manutenção lá geral do Aras e dos neonatos, ele que acompanha todos os partos. A equipe ela é realmente bem grande. O Luiz da Equilife, que cuida da fisioterapia.
A gente tem o Marcelo do ultrassom, tem o mestre ferrador Rogério, que cuida lá dos nossos cavalos já há quase 20 anos. Tem lá os cuidados gerais, que é o Beto, que é o responsável. É uma equipe bem grande. O André, que monta os nossos cavalos, assim como o João Paulo. É uma equipe grande que eu faço dessa live um momento para homenageá-los e falar que eles fazem parte de todo esse sucesso, tá? Estou agora há pouco o Eduardo, ele está aqui, mandou um alô. Eu falei até com ele hoje antes da live. Tóquio bagunçou a cabeça. Corona bagunçou a cabeça de todo mundo, né? Sim. E Tóquio agora também deu essa bagunçada. Como é que estão os planos para Tóquio? Inclusive vai manter o nome, né? 2020. Que não vai ser 2020, mas o nome vai se manter. Olha, a Magnólia esse conjunto. A Magnólia teve o melhor resultado brasileiro nas Copas das Nações, né? Encheu a gente de expectativas, mas agora a gente volta tudo atrás, começa tudo de novo. O Eduardo está com ela lá, acho que mordendo os dentes, querendo entrar logo em prova com ela, né? De novo, mas a gente tem que esperar passar esse momento. E a Zâmbia, com o Felipe Amaral, a gente fez um planejamento. Esse planejamento estava indo super bem. Fizemos lá uma adaptação dele com a égua no Sunshine Tour. Tenho certeza que quando retomar as provas vai ser um conjunto que vai surpreender bastante. Mas, assim, temos outros conjuntos, e é isso que me deixa muito feliz, outros conjuntos BHs que nos enchem de esperança. O Thiago Ravi com a Balobina. A gente tem que acreditar, tem que ir atrás do nosso sonho. E eu estou torcendo muito para que a gente tenha uma seletiva bastante disputada, porque quem vai ganhar com isso é a equipe. Então, o mais importante para uma participação nas Olimpíadas é que sejam escolhidos verdadeiramente os melhores. A gente teve alguns comentários de que não, mas sempre todo técnico quer escolher o melhor, sempre são escolhidos o melhor. Isso não é verdade. Por muito tempo, vigorou a política. Por exemplo, a gente teve o episódio do Rio, que eu fui um daqueles que brigaram muito para que o Landpeter, que estava em melhor situação do que quem iria para a reserva, que o Landpeter que integrasse a equipe, e eu fui um defensor ferrenho nos grupos, em todos os meios, porque eu quero que isso seja verdade, que sejam sempre escolhidos os cavalos que estejam em melhores condições para representar o Brasil numa Olimpíada. E não por politicagem, não com aquele discurso de que não, mas o cavalo iria atingir o seu máximo potencial lá nas Olimpíadas. Não. Ele tem que se mostrar antes. Isso, para mim, é papo de que quem quer apenas fazer parte da equipe por vaidade. Assim, tu acha que hoje está mais transparente o processo? Muito mais. Eu estou muito satisfeito mais, né? com o Felipe Guerdá. É um técnico fantástico. O Pedro Paulo também está fazendo um trabalho maravilhoso. Eu escrevi um artigo na época dos Jogos Equestres Mundiais criticando a CBH e a equipe, porque eu não acreditava naquele modelo. Logo após, quando o Brasil foi para o PAN, eu fiz um outro artigo elogiando por termos, sim, um bom técnico, um chefe de equipe, termos uma verdadeira equipe e não um arranjo, entendeu? Então, eu fiquei muito satisfeito com isso e estou muito confiante de que o Felipe Guerdá vai, sim, cumprir com essa determinação de escolher os melhores conjuntos que estejam preparados para nos representar nas Olimpíadas. A gente vai preparar aqui o sorteio. O pessoal já está ansioso perguntando. Claro. Vou ver aqui quantos números deram. Vamos já fazer aqui. E eu trago aqui para a gente tentar. Não sei se eu vou conseguir fazer mostrando. Né? Tem que dar transparência. Então vamos continuar aqui enquanto a gente tentar resolver isso aqui. Tá bom. Tá? Alô? Oi, eu tô te ouvindo. Tá. Eu estava tentando fazer aqui, mas eu vou dar uma deixar de lado e depois a gente tenta fazer de novo. Tá bom. Falamos agora há pouco da transparência da CBH, né? O Eduardo e o Marlon estiveram aqui durante o indoor, né? Foram homenageados.
E acabou, eu estava na ocasião comentando o indoor para ir para Paulista e subi com ele para fazer um bate-papo. E eu vi um clima muito de amizade, um clima muito fraterno. E a gente vê que não é só entre os dois, né? Sim. Se espalha por essa turma toda que está na Europa, É alguns que estão aqui no excelente isso. Brasil. Essas lives mostrou muito isso, né? Claro. As brincadeiras aqui, o respeito de outros cavaleiros. Cavaleiros que nós tínhamos até uma mentalidade de que não se estavam bem por coisas antigas. A gente sabe que existe processo na vida, muitas Claro. coisas ficam para o passado, ainda bem. Ainda bem, Tu, claro. como é que tu julga esse processo todo, esse clima de fraternidade, e fazendo uma analogia disso com o criador brasileiro, entre os criadores brasileiros? Tu agora alguns criadores tu nem conhece, né? Nem nunca falou no caso. Eu tive no PAN, não tão próximo à equipe brasileira, mas sempre acompanhando eles. E esse clima, ele era contagiante, era um clima que merecia a medalha de ouro mesmo, porque eles estavam bastante unidos, bastante juntos, e eu acho que isso é essencial para que a gente obtenha sucesso numa disputa que é por equipe, não é uma disputa individual. Tem a disputa individual, mas o maior objetivo é por equipe. Então, isso é fantástico, são meninos super do bem, o Pedro, o próprio PP, todos eles que estão disputando as vagas, o Francisco Azevedo, o Filipinho Azevedo, o Marlon, todos são cavaleiros fantásticos. E, desculpa aqui que... Todos são cavaleiros fantásticos e que devem manter esse clima. Entre os criadores, a situação é que a gente tem poucos encontros e que deveríamos aumentar esses encontros para ter uma interação maior entre os criadores e criar esse mesmo clima fraterno que a gente tem na nossa equipe olímpica, também entre os criadores, para que a gente possa juntos sermos mais fortes, né? Tu acha que essa mudança para o Brasil, sabe que a mudança foi para todo mundo, né? Sim. Mas para o Brasil facilitou, deixou uma condição mais favorável? Não, eu acho que a gente ganha um tempo maior para observação dos conjuntos, para preparação deles. Para mim, particularmente, foi espetacular, porque dá mais tempo de formação de conjunto do Eduardo com a Magnólia e dá mais tempo de formação do conjunto do Felipe com a Zâmbia. Então, foi espetacular. As duas estão com que idade, Nilson? Só para deixar... Olha, eu faço uma confusão, porque toda hora eu estou na idade hípica da FEI, hora daqui, mas é como se fosse 11 e 12 anos agora. Tá. Uma com Elas só 11 têm e a outra mesma com idade? 12. Então, um ano ali. Isso. Tá. Elas têm um ano de diferença entre uma e outra. Tu foi cavaleiro, né? Hoje está super por dentro do negócio. E um assunto que sempre foi levantado nas lives foi a questão da boleteira. E tu, como criador, é preocupado diretamente com essa questão do bem-estar dos cavalos. Sim. Como é que tu vê essa questão da boleteira? Tu acha que vai deixar os animais vão ser cada vez mais respeitados? Ou talvez nos bastidores vai haver uma cobrança maior de alguns treinadores nesses animais? Olha, eu não me sinto à vontade de falar sobre isso porque eu não sou o cavaleiro. O que eu posso fazer enquanto criador ou proprietário é acompanhar o dia a dia do meu animal e não permitir que ocorram maus tratos a eles. Então, isso eu levo de uma forma bastante séria. Todos os contratos que eu faço, inclusive, me permitem vistoriar os meus animais a qualquer momento, porque é uma prática que a gente não permite que ocorra com os nossos animais. Agora, se é ideal, não é ideal, aí eu prefiro que os próprios cavaleiros se manifestem mesmo. Nilson, tu falou dessa questão desse zelo que vocês têm, e há sempre uma curiosidade com o formato de cada área. É legal de falar com o criador, tem inclusive com alguns treinadores aqui assistindo que tem essa curiosidade. Como é que funciona hoje o treino dos cavalos novos do Aras? São treinados no Rosa Mística? Tem algum treinador fora? Há um processo, inicia em casa e vai para fulano? Eu só queria fazer também um elogio ao Nelsinho Braido, que fez uma live também essa semana, e que ele fez uma citação ótima, que foi assim, que os cavalos não precisam de luxo, né? Que o luxo ele é para a gente, não são para os cavalos. Então, assim, achei uma citação maravilhosa essa que ele fez.
Faço também aqui o meu elogio ao Luiz Flores, presidente aí da BCCH, que tem conduzido a associação com bastante qualidade. Tem alguns ajustes a serem feitos. Eu vejo hoje uma deficiência muito grande no CDT, que ele não tem nenhuma influência, que é o Conselho Técnico, né, do BH, a qual ele não tem gestão sobre isso. Eu também queria fazer aqui uma homenagem ao Plínio Soares, que é um irmão de todas as horas, sempre foi presidente da Federação Paulista de Hipismo, foi um cara que revolucionou e que trouxe mudanças muito grandes para a gestão do nosso esporte, e que foi continuada pelo Gabriel Cury, que também tem feito um trabalho hércules na federação para que nosso hipismo se desenvolva através de projetos ótimos. Os projetos do Gabriel são ótimos. Uma pena que ele esteja numa federação e não na confederação. Mas são projetos ótimos, que fazem muito bem para o nosso esporte. E respondendo a sua pergunta, hoje, no Aras, a gente tem o André Luiz Martins dos Santos, que montava o Cardal, montou esses cavalos, preparou os cavalos para o Zé aí, o Azrael, o Willem, ele já saltou o Mundial de Cavalos Novos com a Kalinka. Ele já está comigo há quase, desde 2005, são 20 anos, desde 2000. Ele está comigo há 20 anos, sempre um grande companheiro, ele que cuida lá da doma. Em casa, a gente leva até os 5 anos, o início dos 5 anos, e com 5 anos a gente manda os cavalos para a Hípica, ou para a Hípica Paulista aqui, que a gente é sócio, então os cavalos vêm para cá e aí seguem ou com Totti, ou então a gente manda lá para o Bela Vista, para o Eduardo Souza, ou como já mandei a Magnólia, por exemplo, o Zé Roberto, que é na Santo Amaro, mas vão para fora. E também para o meu cunhado agora, que está em São Roque, ele também tem alguns cavalos, hoje ele está com 3 cavalos meus em preparação, ele que montou a Atômica 3K, que acabou de ser exportada para os Estados Unidos, junto com a Ziloé. Uma ótima notícia também para o mercado brasileiro é que a Ziloé eu exportei junto com a Atômica com o fim de disputar os próximos Jogos Pan-Americanos e os próximos Jogos caribenhos, Central Caribenho, né? Mas a Ziloé, em uma semana de Estados Unidos, uma investidora da Guatemala veio e comprou ela. Então, a Ziloé já não é mais propriedade minha, mas é uma investidora que é muito próxima da gente, vai permanecer sobre a cela do Juan Bolanhos, do Celli. Então, a gente está muito feliz com essa venda. E a Atômica continua nossa, ela tem um projeto bastante audacioso e a gente vai estar acompanhando ela. E a Atômica foi feita por esse cavaleiro, o João Paulo Gouveia, que é um cavaleiro fantástico, que a gente está aí refinando cada vez mais ele, investindo nele. E de primeira mão aqui para vocês, o Aras Rosa Mística tem como objetivo tentar colocar o João Paulo Gouveia nos próximos Jogos Pan-Americanos, seja por alguma equipe da América Latina ou algo parecido. Esse é o nosso caminho aí. Eu vou usar uma pergunta que o João usa para os cavaleiros e eu vou transformar um pouquinho ela aqui. Vamos lá. Né? Um garanhão da história que tu queria ter para usar nos teus animais. Olha, o maior garanhão de todos os tempos para mim, sem dúvida alguma, garanhão não, melhor cavalo, vamos falar assim, é o Balobê. Tá. É um cavalo maravilhoso. O melhor garanhão, vão talvez achar que eu estou puxando a sardinha, mas não é, porque hoje eu nem tenho sêmen mais dele para venda. Eu gosto muito do Balu, que é um filho do Balobê, porque é um cavalo que está nos top 10 já há bastante tempo, no salto e também no CCE. Então ele produz cavalos com uma cabeça muito boa e que tem surpreendido nos seus resultados. A Ziloé, que é essa égua que eu exportei, ela é Balu. O My Lord, que é um potro também que eu exportei e foi vendido para os Estados Unidos, também é Balu. E eu tenho tido muita sorte com a produção deles. É um dos cavalos assim que sem dúvida alguma, é um espetáculo.
Eu vi uma citação aí da minha querida amiga e cliente, a Mavília, que ela tem uma história bastante interessante, ela comprou uma filha do Diarado, que é um garanhão também espetacular, que a gente não tem mais sêmen também para vender, e ela comprou essa égua com 3 anos de idade no leilão por R$150 mil, e 2 anos depois ela teve R$800 mil nessa potra e ela não aceitou. Então, a gente fica muito feliz quando um cliente nosso ele tem sucesso com os seus produtos. A gente sempre luta para que os nossos clientes tenham sucesso. Esse é um diferencial, que eu espero que outros aras também tenham isso como missão, né? Mas o melhor garanhão, o meu pessoal que eu escolheria são esses, mas sempre lembrando que o ideal é que você pense no cruzamento, e não no garanhão ou na égua, né? Inclusive, tu tem lá no site os cruzamentos, né? Sim. Lá no site já tá pronto o pacote, né? Sim, sim, sim. Outra coisa que é bem legal do Rosa Mística é esse olhar para o adestramento, para o cavalo de dressagem. Sim. Né? Um olhar específico. Já ouvi esse debate entre a pessoa do adestramento e a do salto. Imagina a tua resposta, se há diferença tão grande entre o garanhão para o adestramento, o reprodutor, né? O cruzamento, desculpa, e para o salto. E como tu vê esse mercado no Brasil, a gente sabe que é um mercado um pouco menor do que o salto, como tu vê essa possibilidade de ter esse mercado cada vez mais forte, esse usuário, esse cliente do adestramento? Para mim, o mercado do adestramento ele não vai se desenvolver, não vai crescer. Ele é péssimo o mercado. Eu sou praticante, tenho aulas hoje de adestramento com a professora Anete, lá do Aras Ferrareto, né? O meu abraço aí também para ela. Adoro adestramento, acho que o adestramento é a base de tudo. Até aqui atrás, não é à toa que são 2 quadros de adestramento, né? Cavalos de adestramento. O garanhão é completamente diferente, a morfologia ela é diferente, na minha opinião também, porque tem quem defenda que seja igual. Acho que um pode sim complementar ou melhorar o outro. Eu posso usar um garanhão de adestramento para o salto, como eu posso usar um garanhão de salto para o adestramento. Temos alguns casos, mas são animais e propósitos diferentes. Por que que o nosso mercado não vai se desenvolver? Porque quando você olha para uma prova, mesmo com os lusitanos, são poucos participantes. E aí eu já tentei criar para o comércio, não é bom. Hoje eu crio cavalo de adestramento para uso, para mim. Tá. É lamentável por quê? Porque enquanto insistirmos, que me desculpe quem pensa diferente, até se eu estivesse no lugar das outras pessoas, eu também pensaria como elas, mas enquanto insistirmos no lusitano, creio que sempre ficaremos na rabeira das disputas a nível internacional. Então, tem que haver uma reflexão no mercado de forma isolada. Acho que o pessoal do adestramento tem que pensar, sentar e se reinventar. Até uma vez pediu para que fosse comentado aqui, e vai na linha do que eu falei agora mais cedo sobre a comparação de investimento, o cavalo, o potro e outros investimentos no mercado imobiliário e tudo mais. Ela pede para te falar um pouco do comércio de potrinho desmamado, que é um ótimo investimento. Eu sempre defendo a segmentação do mercado. Eu talvez seja o segundo, eu não tenho muita certeza disso, mas pelo que eu pesquisei o segundo criador e proprietário que tive cavalos nos Jogos Pan-Americanos. É muito difícil você ter o criador e proprietário com cavalo lá no alto nível, porque você mistura um pouco os focos. O ideal é que o criador leve o cavalo até os 4 anos. Por isso a nossa política é de sempre vender todos os nossos animais sem qualquer reserva. Então, alguns acabam escapando e ficando na nossa mão, mas o nosso objetivo é vender todos. Hoje, no Aras, eu só tenho potros abaixo de 1 ano. Eu não tenho nenhum estoque acima de 1 ano de idade. Então, eu não tenho nada para vender. Todos os meus potros são até 1 ano de idade para venda. Não tenho acima disso.
Por que é que pode ser um ótimo negócio? Porque você compra já sabendo o sexo, se é macho, se é fêmea, o tamanho, algumas características do animal. Você compra ainda no risco, porque esse animal ele pode virar como pode não virar, mas hoje a maioria dos profissionais já tem um olhar sobre um potro que é muito difícil ele errar. Ele consegue, sim, esses bons profissionais saberem qual vai ser o potencial desse animal. E um animal bom não quer dizer que ele tem que ser um animal a nível olímpico. Ele pode ser um animal para um amador saltar 1,10 m, que tem um mercado maravilhoso. Para um júnior saltar, para um mirim. Então, a gente não mira só, claro, sempre pensando lá no nível olímpico, mas é natural que saiam cavalos de todas as categorias nesse meio. Então, a conta deve ser feita... Se eu só te interromper um pouquinho, claro. que a tecnologia, eu te falei, eu não sou muito bom na tecnologia. E aí eu consegui aqui, ó. Dá para enxergar aí? Não sei. Não, clica no celular para ver se... Não, tá aberto. Ah. Ele tá no outro celular, que é no sorteio grande. Porque a galera que é mais moderna aí, eu fui descobrir esse sorteio, como deu muita gente, tá fazendo de outro formato. Eu falei, tem que achar um meio para fazer. Deram 2.120 pessoas participando. Uau! Fantástico. Comentários. Eu não sei se ele muito consegue... obrigado a todos, né? Se ele vai pegar, eu acho que não. Não tá dando para ver, não. Não vai, né? Não. Vou filmar aqui. Eu não sei se esse aqui vai filmar. Vamos lá, tem uma auditora aí do seu lado, né? Eu vou apertar, ó, o pessoal vê aqui, eu vou ter que um tal de sortear número. Vamos ver no que vai dar. Já deu? Ele confirma aqui, deu o número 542. Eu vou printar. E tem o nome da pessoa, não tem? No Instagram. Alecuri01. Tem que ver se a Ale tá aqui, que a gente colocou, foi questão de destacar isso, né? Se ela tiver, ela dá um oizinho aí pra gente. Eu tô achando que ele não tá, não, hein? O Alecuri lá de Goiás. Eu tô subindo aqui a minha conversa, porque a conversa não tava passando. Se ele Se foi aparecer embora, pra ti aí, ele perdeu, né? Foi, nós colocamos lá, inclusive eu fiz o vídeo depois reforçando isso. Eu né? acho que ele perdeu mesmo. Isso, a revista falou aqui, tem que estar, exatamente. Alexandre Cury, a gente espera mais um pouquinho, isso é Não, contigo. ele já falou, eu tô brincando aqui, ele já falou ali um eu. Falou? É que eu não vi. Falou, ele tá aí online, sim. Obrigado, Ale. Tá. É um cliente nosso, Tá aqui, já vi aqui. É. Cury 01. Então, só explica aí para ele qual vai ser o procedimento que ele me passou, a retirada até outubro, dá mais aproveita para Não, mas daí ele liga para mim, ele tem meu telefone, ele liga para mim e a gente combina direitinho. Legal. Sem problema. Então, só para o pessoal que acompanhou, né? Fosse alguém não conhecido, que tinha falado que ia retirar até outubro, né? Sim. Não, mas justamente ele é tranquilo. Não, só para quem está acompanhando saber, né? Tá. Justamente em solidariedade essa questão do Covid, né? Sim. Ninguém vai dar esse prazo a mais para o cara poder se planejar, escolher a égua, né? Então, aproveita aqui e dá os parabéns para ele. E quem sabe a gente em breve vê daqui a uns anos esse bichinho saltando aí. É isso aí, e aproveito, parabéns. Antes de voltar ao tema, eu te interrompi porque tive que pegar o tempo do celular ali. Tá certo. Antes de começar, agradeço mais uma vez pela disponibilidade, por ter aberto mão, oferecido tanto o pacote especial para quem vier comprar agora, que já deve ter até acabado, eu não sei, que se não acabou que o pessoal corra lá e compre, porque está muito facilitado. Né? Eu não sei, o processo é automático lá pelo site, eu não consigo acompanhar. Imagina que só vai saber mesmo depois. E aí a gente estava falando, que eu acabei te interrompendo, dos potros, né? Que até uma tinha pedido para a gente falar. Sim. Os potros é o seguinte, hoje comprar um cavalo pronto é muito caro. Como ele é muito caro, comprar um potro com uma boa genética, com uma boa conformação, com uma boa movimentação, pode ser um grande negócio. O mercado está bastante aquecido. Tivemos aí recentemente um leilão, BH Baby,
que só leiloou potros bem novinhos e foi um sucesso. Uma média de 50 e poucos mil reais. Eu acho que é só você ser assessorado por um bom profissional que o investidor pode acreditar que ele vai ganhar dinheiro com cavalo, sim. Essa é a minha visão. Um treinador mandou uma mensagem para mim e vou te fazer uma pergunta. Claro. Só que ele não disse que podia liberar o nome não, então eu vou manter no anonimato. Claro. Né? A gente ouve falar, sabe, desse avanço tecnológico quando se fala em genética, ainda mais em genética no mundo animal, tanto em geral. Mas quando falando do nosso ramo aqui, que é do cavalo, né? Os zootecnistas brasileiros fazem um trabalho brilhante, os veterinários, a gente não pode jamais deixar de citar isso. Ainda mais falando com um criador. Até aproveitar e fazer uma homenagem a todo esse pessoal aqui que tu já fez anteriormente. Me perguntaram se tu ouve, na hora desse acasalamento, o treinador. Porque ele vai montar aquele cavalo, ele vai ver mais o padrão que ele gosta, do estilo. Se em algum momento já teve essa oportunidade, se tu tem essa prática de ouvir um treinador, ouvir alguém da área técnica, do estilo do cavalo, do treinamento, na hora de escolher esse acasalamento. Eu acho que quanto mais informações você tiver para poder fazer um acasalamento, sempre melhor. Então, ouvir o treinador, pesquisar sobre os animais, eu acho que isso é essencial, sem dúvida alguma. Ele me fez essa pergunta e eu achei até curiosa, né? Sim. Porque, né? Eu defendo que quanto mais informações você tiver, é melhor para você ter mais sucesso na sua empreitada. Vou aproveitar aqui o teu prestígio, que o Felipe Azevedo está assistindo aqui desde sempre, dizer para ele que eu quero fazer uma live com ele, viu, Felipe? Aproveitar que ele está aqui. Ele fez com o João, mas vai ser um prazer. Eu sei que o Felipe tem história para umas 50 lives. Não estou chamando de velho, só de experiente. E se ele estiver ouvindo aqui, que ele atenda o nosso pedido, que vai ser enriquecedor para todo mundo, né? Sem dúvida alguma. Eu quero lembrar quem foi que chamou ele. É um craque. Quem foi que chamou ele de Garrincha? Foi o Nelson Pessoa, na live? Quero lembrar quem foi. Foi o Nelson. Né? Isso mesmo. Ele estava comparando e citou ele como Garrincha do Ipirro. Sim. Então, deixa aqui. Quarentena, todo mundo vivendo essa loucura. Conta pra gente como é que tá o Aras agora. A parte de reprodução, deu uma segurada. Não. O momento é de investir cada vez mais, é de produzir mais. Temos o Ricardo Fanini, que é um nome que eu deixei de citar aqui, que é o nosso veterinário de reprodução. Ele é um craque também. E a gente tá a todo vapor. Esse ano a gente já tem 25 embriões confirmados. A minha meta para a próxima estação, que começa já agora em setembro, é de 40. Eu já venho tentando fazer 40, mas mais do que nunca eu quero chegar a esse número. Eu tive uma aquisição de matrizes no último ano e a gente vai aumentar a criação. Vai expandir. Não é por conta do coronavírus que a gente vai parar, porque é aquilo que eu te disse. Eu seria até hipócrita se eu não fosse nesse caminho, de que o mercado é grande e a gente tem total condição de expandir ele. É como dizem, tirar o S do meio do crise, né? E criar Exato. Cada vez mais, né? Crie, é isso aí. O Eduardo apareceu aqui, já falei com ele para te fazer uma live, inclusive. A gente vai fazer. E aproveitar para avisar o pessoal que amanhã o Guilherme Jorge, desenhador, vai estar com a gente. E eu queria falar aqui, rapidinho nisso. Alguém comentou para a gente evitar coincidir horários, né? E eu quero deixar claro que a gente sempre conversa, eu, o João, o Yuri, o Pedro, que somos mais próximos, até a Flávia, que a gente evita mesmo coincidir horário, mas às vezes não dá, né? Porque vamos pensar assim, são 4 pessoas envolvidas. É o nosso horário, o do Nilson, o do Yuri e da pessoa que está com ele. O do João são 6 pessoas envolvidas, então nem sempre coincide horário. Então a gente não tem disputa de live, pelo contrário, a gente conversa sempre, que dia vai ser, que hora vai ser tua live. O João sempre publica na segunda-feira, então fica mais confortável pra gente tentar fugir. Eu acho que só uma live minha coincidiu o horário de fato com a dele, mas ninguém, nunca, em nenhum momento, te coincidiu live nenhuma, porque a gente quer justamente isso, trazer esse debate, trazer informação, trazer conhecimento e
quanto mais tiver no nosso esporte, que é tão carente, melhor ainda. E Wilson, muito obrigado. Eu queria aproveitar esse espaço para parabenizar você, o Marcum, o Yuri Conde, todos os que estão fazendo essa live. É um grande serviço para o nosso meio hípico, para o nosso hipismo. É algo realmente... O Instagram vai cortar a gente em 5 segundos. A gente volta para finalizar. Tá bom. Tá ótimo. A gente volta já para finalizar.